Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Essa semana não vamos trabalhar a apostila, ok? Nós vamos trabalhar a temática do meio ambiente, pois está chegando a Semana do Meio Ambiente e é um tema que devemos abordar sempre. Visto isso, iremos falar sobre essa temática, irei passar um vídeo que aborda esse tema. Assistam, prestem atenção, pois iremos conversar sobre isso. Quem vai salvar a vida? De Ruth Rocha e ilustrações Alberto Linares. Naquele dia, meu pai foi me levar para a escola de carro. Sempre que ele estava comigo, começava a me perguntar das aulas, dos professores, das matérias que eu estava estudando. Aí eu contei para ele que a gente estava estudando o meio ambiente na aula de ciências. E eu disse que o professor era ótimo e que ele fazia parte de uma ONG, uma gente que luta pela natureza e pela ecologia. Acho que o meu pai ficou enciumado, sei lá. Ele então começou meio que a caçoar que as pessoas falam tanto em ecologia, mas que ele, por exemplo, era um defensor do meio ambiente e que ele duvidava que meu professor de ciências pudesse defender o meio ambiente mais que ele. Aí eu disse: olha, pai, você me desculpe, mas você e a mãe não defendem o meio ambiente nem um pouquinho. Meu pai ficou desapontado. Como não? Por que você diz isso? Não está vendo o autocolante que eu preguei no vidro do carro? Defendam o meio ambiente. Ah, mas isso não é defender o meio ambiente. Você agora mesmo jogou pela janela uma porção de cigarros velhos que estavam no cinzeiro. Bom, mas o que é que você queria? Que eu ficasse com esse cinzeiro fedorento dentro do carro? Nós já estávamos chegando na escola e meu pai estava ficando um pouco aborrecido. Então eu me despedi, saí do carro e entrei na escola. Mas de noite, no jantar, meu pai voltou com a mesma conversa. Sabe, Shirley, o que meu filho me disse hoje? Que nem eu e nem você cuidamos do meio ambiente. Verdade, Tiago, que você acha isso? Você não viu que eu grudei no carro um autocolante dizendo "Salvem as baleias"? Mas isso é muito pouco, eu disse. Meu pai me cortou. Já sei, já sei. Para você proteger o meio ambiente é não derrubar as árvores. Isso também, eu disse. E você já me viu derrubar alguma árvore? Ele perguntou. Não, pai, você nunca derrubou, mas você nunca teve árvore nenhuma para derrubar. Minha mãe entrou na conversa. E algum dia você me viu botar fogo na floresta amazônica? Eu comecei a rir. Ah, mãe, como é que você poderia botar fogo na floresta amazônica? Você nunca esteve lá? Meu pai estava ficando dramático. Então, do que é que você nos acusa? Eu não acuso de nada. Deus me livre, eu respondi. Só acho que a gente poderia se esforçar para não estragar o mundo, ainda mais do que já estragaram. O que é que você acha que eu deveria fazer? Perguntou meu pai. Você podia trocar seu carro por um carro a álcool ou a gás, que polui menos o ar. Meu pai ficou pensando. Minha mãe aproveitou a pausa. E eu? O que é que você acha que eu devia fazer? Você podia tomar banho mais depressa para não gastar tanta água, minha irmã falou. Minha irmã estava quietinha, que ela não gosta de se meter em discussões, mas ela não resistiu e continuou. Você podia não jogar tudo que é papel e algodão e outras coisas no vaso para não gastar a água da descarga. Minha mãe ficou meio envergonhada, mas não deu o braço a torcer. Para vocês tudo é fácil, porque tem sempre seus pais para fazer tudo por vocês. É isso mesmo, eu respondi. Os adultos é que têm que dar o exemplo para as crianças. Meu pai levantou e foi ver TV, meio emburrado.
No dia seguinte, era sábado, e meu pai pegou o Trovão, nosso cachorro, e já ia saindo com ele para passear. E eu então perguntei: "Ô pai, que tal levar um saquinho para pegar a sujeira do Trovão?" "Pegar a sujeira?" ele perguntou. "Então, pai, não se pode deixar sujeira no meio da rua." Ora, meu pai respondeu, "a rua é para isso mesmo." "Pai, que absurdo! A rua é de todos." "É como se você levasse seu cachorro para sujar a casa dos outros. Você não vê que a gente pisa nessa sujeira e traz para casa? Não vê que tem crianças pequenas que andam na rua e sujam os pés?" Meu pai me olhou torto e foi embora. Mas quando ele voltou, eu vi que ele tinha um saquinho que ele atirou no lixo. E então chegou o domingo e nós fomos para a praia. Na praia que meu pai se espalhava. Ele comprava milho cozido e jogava os sabugos por ali mesmo. Ele comprava sorvete e jogava fora o papel e o palitinho. E ele fumava e jogava fora os cigarros e fósforos e o pacote dos cigarros quando os cigarros acabavam. Em volta da nossa barraca ficava um caos. E eu, que já sabia disso, levei para a praia um saquinho de plástico. E lá às tantas eu comecei a catar o lixo e botar no saquinho. Meu pai me olhou espantado. Que é isso? Até na praia você vem com essa história de meio ambiente?" Eu não precisei dizer nada. Minha mãe é que disse: "Acho que ele tem razão. Olha só a bagunça que você aprontou. Além disso, você sempre se queixa que a praia está suja. E você mesmo faz essa sujeira." Meu pai ficou quieto. E quando ele comprou melancia, ele comeu, mas guardou as cascas no saco. As sementes ele jogou na areia mesmo. No prédio do nosso apartamento da praia, tinha um jardinzinho na frente. No meio do jardim tinha uma árvore pequena que dava umas flores bonitinhas. Quando nós voltamos da praia, tinha umas meninas arrancando as flores e jogando umas nas outras. Meu pai ficou zangado. "O que é que vocês estão fazendo? Não podem ficar estragando as coisas dos outros. Não estão vendo que estão matando essas pobres florzinhas?" As meninas já estavam indo embora, mas meu pai continuou. "E além disso, estão sujando tudo, o jardim, a calçada, tudo." E eu então aproveitei. "É mesmo, não se pode sujar a rua, que é de todo mundo." Meu pai entendeu muito bem o que eu estava dizendo, mas não disse mais nada. Eu já estava ficando muito convencido de que eu estava mudando minha família. Minha mãe, por exemplo, estava separando o lixo, papel limpo de um lado, garrafas plásticas de outro, estava separando latinhas de refrigerante, depois cada coisa era levada para um lugar diferente, onde se aproveitam os restos. Até resto de comida ela descobriu que se podia aproveitar. Tinha um senhor na rua que punha os restos num buraco do quintal e ia juntando e pondo terra e outras coisas, e depois de um tempo ficava uma terra boa para plantar. Minha irmã estava trabalhando na escola dela, que cada criança cuidava de uma planta. E meu pai? Bom, meu pai era mais difícil. Não que ele não tivesse entendido que a gente tem que economizar água, porque a água tratada é cara. Não que ele não tivesse entendido que não se deve desperdiçar eletricidade, que é ruim para o país. Mas eu acho que o mais importante ele não tinha entendido. Aliás, acho que nem eu tinha entendido. E então, um dia, eu tive que tomar do meu próprio remédio. Era sábado, eu acordei tarde, fui tomar café. Então minha mãe chamou minha irmã, meu pai e eu. E ela disse: "Eu aprendi com o Tiago que se deve lutar para que o meio ambiente não seja poluído. A gente deve separar o lixo para reciclar.
Não se deve jogar lixo na rua. Não se pode desperdiçar água, que um dia pode faltar para todos. E então eu chamei vocês três para dizer que eu agora tenho uma organização para cuidar do meio ambiente desta casa. Quem sujar, tem que limpar. Quem desarrumar, tem que arrumar. Quem levantar da cama, tem que fazer a cama. Quem acabar de comer, tem que levar o prato para a cozinha. Tem que passar água no prato e botar na máquina de lavar louça. Mas isso não tem a ver com o meio ambiente, eu disse. Mas minha mãe respondeu: meio ambiente é o lugar onde a gente vive, seja o planeta, seja a casa, seja o quintal. Meu pai estava achando graça, porque estava vendo que nós tínhamos entrado numa fria. Então minha mãe virou para ele e disse: e você, Venceslau, podia bem parar de fumar para não poluir o ar da casa. Meu pai ficou pálido, pois para ele largar de fumar era a coisa mais difícil do mundo. E aí minha mãe continuou: e tem mais, Venceslau, você tem que parar de fumar, que é para parar de se poluir por dentro. Meu pai foi saindo de fininho e foi ver TV. Depois desse dia, a gente sempre conversava sobre a poluição, sobre meio ambiente, essas coisas. De vez em quando, apareciam umas matérias na TV, uns documentários que mostravam o que acontece quando algum navio deixa vazar petróleo no mar ou no rio. A gente via uma porção de peixes mortos, de aves todas besuntadas de óleo, morrendo também. A gente via as margens dos rios todas meladas, estragadas, não dava mais para plantar nada nessas margens. E às vezes saía no jornal uma matéria sobre animais que estão em extinção. Estão quase acabando porque as pessoas matam os bichos, prendem os bichos para vender, derrubam as matas onde eles vivem e acabam com a comida deles. Na verdade, acho que o mais importante de toda essa conversa eu mesmo não tinha entendido, que a vida é um milagre, que talvez não exista vida em nenhum lugar do universo além da Terra. Se a gente for deixando que uns e outros estraguem a Terra, daqui a algum tempo a vida pode desaparecer. E aí eu comecei a achar que meu pai estava diferente e que ele também estava entendendo tudo. Ele largou de fumar, não sujava a praia, não jogava nada na rua, ele até ajudou um vizinho a plantar uma pitangueira no jardim. E um dia, ele chegou do trabalho feliz da vida. Lá na empresa dele, ele fez uma campanha para que os empregados todos limpassem uma praça que havia no bairro, plantassem árvores e flores e tomassem conta para que ninguém estragasse o jardim. E foi aí que eu descobri uma coisa muito, mas muito importante. O papel que as crianças têm no mundo é o de educar os pais, e é assim que elas vão salvar a vida. Nós acabamos de assistir o vídeo falando sobre a preservação do meio ambiente. E você, o que está fazendo para preservar o meio ambiente? Você sabia que em casa você pode sim preservar o meio ambiente? Então pense nisso. O que se pode fazer em casa para preservar o meio ambiente nesse tempo de pandemia e isolamento? A natureza está em tudo que nos cerca e na nossa casa também. A natureza está ao nosso redor e você pode tomar ações e medidas para preservar o meio ambiente em sua casa. Minha casa, meu ambiente. Então, turma, assistimos um vídeo falando sobre uma historinha em que se passava a preservação do meio ambiente, a conscientização de uma família para preservar o meio ambiente. E você, o que está fazendo nesse tempo de pandemia para preservar o meio ambiente?
Bom, turma, você pode sim, em casa, mudar atitudes para preservar o meio ambiente. Reflita sobre isso e agora é sua vez de fazer a diferença. Irei passar a uma atividade sobre essa temática, tá certo? Então, tchau, tchau, turma!